Esse vídeo eu vou fazer, teve uma grande aluna que me pediu esse exercício, ela estava com algumas dúvidas sobre esse exercício e eu acho muito bacana ele porque ele envolve, aí além da análise do exercício, como trabalhar com algumas informações que são dadas no exercício, tudo bem? Então, é um exercício que ele fala sobre calorimetria e é interessante que a gente consiga dar uma olhada nele com um pouco mais de calma, tá bom? Vamos fazer a leitura do exercício e depois a gente vai resolvê-lo, ok? Então, vamos lá. É um exercício da Unicamp e ele diz o seguinte: as temperaturas nas grandes cidades são mais altas do que nas regiões vizinhas não povoadas, formando ilhas urbanas de calor. Uma das causas desse efeito é o calor absorvido pelas superfícies escuras, como as ruas asfaltadas e as coberturas de prédios. A substituição de materiais escuros por materiais alternativos claros reduziria esse efeito. A figura mostra a temperatura do pavimento de dois estacionamentos, um recoberto com asfalto e outro recoberto, com um material alternativo ao longo de um dia ensolarado. Então, o que a gente já consegue perceber desse gráfico? A gente consegue perceber que tem duas curvas. Ele não falou quem é quem, se A ou B é o asfalto normal ou se é o material alternativo, mas ele diz aqui, mostra claramente que às 8 da manhã a temperatura é uma, e à medida que a hora vai passando, ou seja, quanto mais próximo do meio-dia, nós vamos ter o quê? Um aumento dessa temperatura. E após as 2 horas, meio-dia, 2 horas, ela começa a reduzir novamente a temperatura. Óbvio, respeitando o ciclo aí do dia. Então, o meio do dia, vamos dizer assim, é a parte mais quente, vai ser o momento em que vai estar mais quente. Tá? Então, ambas são coerentes. Agora, item A. Qual curva corresponde ao asfalto? Bom, para isso a gente tem que lembrar do seguinte: quando eu tenho aqui, então quando eu tenho aqui uma radiação, uma luz qualquer, e essa radiação ela incide, ela incide sobre uma superfície, então tem uma ondinha que está incidindo sobre uma superfície. Se essa ondinha, deixa eu fazer assim, ó, aqui. Se essa ondinha encontra uma superfície clara, mais clara, ou se essa ondinha encontra uma superfície mais escura, isso vai fazer total diferença na variação dessa temperatura. Por que isso vai acontecer? Nós sabemos que quando eu tenho um objeto de cor escura, de cor preta, por exemplo, ele só é assim porque ele absorve a maior parte da luminosidade que chega até ele, ou seja, a maior parte da energia ele absorve. Então ele absorve muita coisa e por isso que ele acaba, dos 100% de energia que chegaram nele, se ele for um excelente, se ele for um excelente absorvedor aí de 100% da energia, não vai sair quase nada, não vai voltar quase nada. Agora, se esse material ele é branco, nós sabemos que as superfícies brancas elas refletem mais. Então vamos supor que aqui grande parte vai voltar. É óbvio que uma parte pequena aqui vai ser absorvida pelo material, tá? Então aqui a gente vai ter, sei lá, uns 90% da energia voltando. Já nesse caso, muito pouco, uns 10% mais ou menos refletido, Então a maior parte vai ser absorvida. É óbvio que eu estou dando exemplos gerais, tá? Então dá para perceber aqui que o asfalto, com certeza, por ser mais escuro, ele absorve mais calor. Então, ele vai ter um aumento maior na temperatura. Portanto, a curva A representa o aumento do pavimento que é feito o pavimento normal, o pavimento que ele o asfalto normal. Já o B ele vai ser usado um material alternativo. Por ser mais claro, ele vai absorver menos energia e por isso a temperatura varia menos. Então, item A, feito. Item B. Qual é a diferença máxima de temperatura entre os dois pavimentos durante o período apresentado? Bom, então a gente percebe que aqui as curvas estão mais próximas, elas começam a ficar mais afastadas e depois elas começam a voltar a ser mais parecidas. Então, a gente vai pegar essa região aqui, ó, que aparentemente
não é? Aparentemente é a região onde tem uma maior diferença de temperatura aí. Eu vou colocar aqui uma régua, tá? Para que a gente possa fazer com mais precisão. Então vou pegar aqui e vou falar, olha, se eu posicionar bem aqui assim, ó, naquela marquinha ali, vamos pegar aqui uma régua e vamos fazer um risco. Vamos pegar aqui nesse outro ponto e vamos fazer um risco também. Nossa, professor, você nunca fez uma reta tão reta assim. É que eu sou muito bom de desenho, né? Então, o que dá para perceber aqui? Olha, a diferença máxima aqui, né? A gente vai ter que observar aqui com mais clareza, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Numa outra possibilidade, que é pegar aqui e colocar um zoom aqui, ó. Tá vendo, ó? Então vamos lá, aqui a gente vai perceber que nós temos aqui, né, 50 e aqui os 60. Então quantas divisões nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então quer dizer, se do 50 para o 60 são 10 unidades, eu tenho 5 divisões, se eu dividir esses 10 unidades aqui por 5 divisões, isso vai me dizer que cada divisãozinha tem 10 dividido por 5, 2 unidades. Então, eu posso dizer, né, que aqui ele vai estar mais ou menos em 52, 4, 6, mais ou menos no 56. Aqui vai estar 48 e 46. Então, do 46 até o 56. Então, a gente vai poder dizer que é mais ou menos aqui do 46, né, até do 46 até o 56. Então, essa diferença aqui, então a gente tem aqui, óbvio, né, que a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, mas a diferença vai ser aproximadamente de 10 graus, né, de 56 para 46, aliás, de 46 para 56. Então, nós vamos ter uma diferença de temperatura aqui de aproximadamente 10 graus Celsius, né? Aqui, a curva que corresponde ao asfalto é aquela que aqueceu mais, então é a curva A, vamos deixar respondidinho aqui. Então, mais um item resolvido. Agora, o último item, ele é um item muito especial, muito específico, tá? Ele está falando que esse asfalto aumentou de temperatura entre as 8 e 13 horas, 8 e 13 horas. A gente percebe isso, né? Que o asfalto teve esse aumento de temperatura, tá? Então, em um pavimento asfaltado de 10 mil metros quadrados e com espessura de 0,1 metros, qual a quantidade de calor necessária para aquecer o asfalto nesse período? Então, despreze as perdas de calor. A densidade do asfalto, ele me fornece, tá? Ele me fornece qual é a densidade desse asfalto. E aí eu quero fazer um negócio, ó. Quero pegar as informações. Bom, primeiro que a gente tem essa informação aqui, tá? A gente já sabe que essa informação é a área. Essa é a espessura do asfalto, tudo bem? E outras informações que ele me deu foi a densidade desse asfalto, tá? Então a gente tem aqui a densidade desse asfalto e nós também temos o calor específico desse asfalto, tá? Então, o que significam essas informações? Vamos construir isso aqui, tá? Para construir isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, tá? E vou construir, vamos imaginar esse asfalto aqui, tá? Vamos colocar ele aqui. Tá? Vamos colocar ele assim. E vamos dizer o seguinte, ó, o que ele quis dizer com a área, né? A área desse cara. A área desse cara, ele está dizendo isso aqui, ó. Então, vamos imaginar que eu pintasse aqui em cima, ó, o asfalto, tá? Então, essa é a área. Aliás, eu vou até refazer isso aqui, né? Eu vou refazer isso aqui. Eu vou retirar isso aqui, vou deixar mais visível ainda essa área, tá? Então, vou deixar aqui, então vou fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer exagerado, tudo bem, não tem problema, eu tô fazendo exagerado mesmo, tá? Para que a gente entenda com tranquilidade, tá? Então, é como se ele estivesse falando o seguinte para mim, né? Ó, deixa eu colocar isso aqui. Ele tá dizendo assim para mim, ó. Ele tá dizendo, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Deixa eu fazer direitinho para ficar bonitinho aqui para vocês, tá?
Então vamos pegar aqui e vamos colocar ele aqui, ó. É como se eu dissesse para vocês assim, ó. Essa área aqui, ó, essa área de cobertura dele tem 10.000 metros quadrados. E a espessura, no caso, seria isso aqui, ó. Seria a altura desse cara. O que vai formar um volume, né? Então, quando ele coloca lá o asfalto, ele tem um certo volume. Então, eu já consigo achar aqui qual é esse volume, porque o volume de qualquer sólido é sempre a área da base multiplicado pela altura. A área da base multiplicado pela altura. Então, a área da base aqui, essa área superficial aqui de cima, é idêntica a essa área daqui de baixo. Então, eu posso dizer que vai ser 10.000 metros quadrados vezes 0,1 metro quadrado, o que vai me dar 1.000 metros cúbicos. Então, eu tenho um volume de 1.000 metros cúbicos. Aí agora a gente passa para essa segunda informação aqui, ó. Então a gente teve terceira informação no caso, né? E a gente sabe que a densidade é a massa dividida pelo volume. Como a gente sabe a densidade e sabe o volume, a gente vai conseguir encontrar essa massa. Como? Se eu, né, passar multiplicando isso aqui, a densidade, né? Aliás, a massa, ela vai ser igual a densidade vezes o volume. Então eu vou ter que fazer essa conta. A densidade, ele está falando, ó, são 2.300 quilogramas de massa para cada 1 metro cúbico. Então, só que eu não tenho 1 metro cúbico só, eu tenho 2.300 vezes quantos metros cúbicos? Eu tenho 1.000 metros cúbicos. Isso vai me dar uma quantidade, então, de 2.300.000 quilogramas de massa. Ou, se você ainda quiser colocar em notação científica, 2,3 vezes 10 elevado à sexta potência de quilogramas. Então, temos mais essa informação aí. Então, nós já sabemos a massa, tudo bem? Então, a gente já sabe qual vai ser a massa total de concreto que vai ser aquecida. Bom, aí a gente vai ter que recuperar um conceito da calorimetria. E que conceito da calorimetria é esse, né? A gente vai ter que recuperar esse conceito aqui, ó. A gente vai falar que quando a gente está trabalhando com calorimetria, com calor, que é a quantidade de calor que você vai precisar fornecer para que uma certa quantidade de massa que tem um calor específico, já explico melhor o que significa esse cara aqui, tenha uma variação na temperatura, tá? Eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Mas essa é o que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria aqui, não é? Nós dizemos o seguinte, olha, se eu fornecer uma quantidade de calor para uma certa quantidade de massa de um certo, não é? Um certo corpo, um certo objeto que tem um calor específico, não é isso? A gente vai conseguir descobrir qual vai ser a variação na sua temperatura. Tudo bem? A gente vai descobrir isso aqui. Para não ficar tão poluído, eu vou passar para uma outra tela. Só que aí eu quero anotar essas informações. Porque ele está dizendo que esse aquecimento aconteceu entre 8 da manhã e 13. Né? Então, às 8 da manhã, né, qual que era a temperatura desse asfalto? Tá? Qual que era a temperatura desse asfalto às 8 da manhã? Então, a gente vai pegar aquela lupinha de novo. Vamos tentar dar uma olhada. Às 8 da manhã, tá? Então, às 8 da manhã, a gente percebe que aqui, ó, 30, né? Cada unidadezinha, cada divisão vale 2 unidades. Então, aproximadamente 28, não, mais, né? Desculpa. Entre 30 e 32, né? Vamos colocar aqui, vamos considerar 32, tá? Então, é uma questão aberta, porque a gente está falando do asfalto, né? Não do material alternativo, tudo bem? E depois nós vamos olhar lá no máximo. O máximo, a temperatura máxima vai do 56. Então, o que a gente percebe? Que está indo mais ou menos do 32 até mais ou menos o 56. Então, a gente já sabe que a temperatura aumentou de 32, não é isso? De 32 para 56, tá? Então,
de 32 para 56. Então, a gente já sabe que se eu fizer 56 menos 32, vamos ter aqui uma variação de 24 graus Celsius, não é isso? 24 graus Celsius. E aí, a gente já sabe então que teve uma variação de 24 graus Celsius, nós sabemos o calor específico e nós sabemos também qual é a massa. E aí com isso a gente vai encontrar a quantidade de calor, não é? Deixa eu fazer diferente, vamos trazer assim para cá. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Então agora eu tenho todas as informações que eu quero, então vamos lá. Então, a massa, eu já sei que é 2,3 vezes 10 a sexta. O calor específico, ele está dizendo aqui, ó, 0,75 quilojoules, tá? Quilojoules para cada quilograma aquecer 1 grau Celsius, tá? Então, cada quilograma aquecer 1 grau Celsius, tá? Então, aqui nós vamos ter 0,75 quilojoule, tudo bem? Tem que lembrar disso, porque a sua informação vai estar em quilojoule, então vamos lá. Quilo quer dizer 1000, 10 a terceira, então deixa eu melhorar isso aqui, tá? Então a quantidade de calor vai ser a massa, que é 2,3 vezes 10 a sexta. O calor específico, que é 0,75 vezes 10 a terceira, porque está em quilojoule, então eu quero deixar tudo em joule, e a variação de temperatura que foi de 24, tudo bem? Então, nós vamos fazer essa conta aqui, tudo bem? Então, como é que eu faço essa conta, né? Posso colocar aqui em notação científica tudo isso, né? Posso colocar em notação científica 7,5 vezes 10 ao quadrado, né? Quando a vírgula anda uma casinha para a direita, a gente, né, subtrai 1 do expoente, tudo bem? Então, vezes 2,4 vezes 10 a primeira potência, como se a vírgula tivesse andado uma casinha aqui. Então, a conta que nós temos que fazer, eu vou fazer aqui na calculadora, porque para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Mas vocês vão ter que fazer, obviamente, no vestibular, vocês vão ter que fazer usando aí, né, o método tradicional, vamos dizer assim, né, que seria usar o seu cérebro aí para fazer a conta, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui a calculadora. 2,3, vou fazer só número com número, vezes 7,5 vezes 2,4. Isso vai dar 41,4. Agora vamos fazer a conta com as potências. 10 a sexta vezes 10 ao quadrado vezes 10 a primeiro, conserva a base, somos expoentes, 6 mais 2, 8, 8 mais 1, 9, não é isso? Então nós temos aqui, em notação científica, 4,14 vezes 10 elevado a 10 joules de energia. Então quer dizer que ele vai precisar receber essa quantidade toda de calor, de energia, para que esse volume todo aqueça em aproximadamente ali 24 graus. Tudo bem? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e me mandem mais dúvidas. Um abraço.